Oi meninos, tudo bem? Meninos, na aula de hoje nós vamos falar sobre definições de mistura, suspensão, colóide e solução. Gente, na aula de hoje o nosso objetivo é entender o que é uma suspensão, o que é uma colóide e o que é uma solução, tá bom? 3 tipos de misturas diferentes. Para quem não se lembra o que é mistura, nós falamos disso lá no primeiro ano, tá? No segundo bimestre. Então voltem lá naquela aula, assistam caso vocês não lembrem. Mas no final das contas, gente, as misturas, elas podem ser classificadas nesses 3 tipos, tá? Suspensões, colóides e soluções. Então agora a gente vai aprender a diferenciar qual é quais são as propriedades de cada uma, tá bom? Então vamos lá. Toda mistura pode ser chamada de dispersão. Então, meninos, a partir de agora, em vez de chamar de mistura, eu vou chamar de dispersão. Então, sempre que eu estiver falando de dispersão, vocês já sabem agora o que é. Qualquer mistura. Toda mistura pode ser chamada de dispersão. Porém, nem todas as dispersões possuem as mesmas características. E é aí que tá? Dispersão, ela, dependendo da característica dela, pode ser uma suspensão, uma colóide ou uma solução. Uma forma de classificá-las é por meio do tamanho das partículas dispersas no dispersante. Então, gente, como assim dispersas no dispersante? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho um sistema, né? Vocês estão vendo aqui o meu sistema. E o meu sistema, ele está composto por 2 coisas, ou seja, por uma mistura, tá? Por um disperso. Essa dispersão, perdão, por uma mistura, por uma dispersão, tá? Essa dispersão, ela é composta por 2 coisas, cada uma tem um nome, tá? O nome de um deles é dispersante e o nome de outro deles é disperso. Mas como assim, professora? Como eu vou saber qual que é qual? Gente, o dispersante é aquele que está, vou escrever aqui para vocês, é aquele que está em maior quantidade de mol. Então, aqui, ó, maior mol. Vai ser o dispersante. Eu tenho lá a minha questão, a minha informação. Por exemplo, água com sal, tá? Essa dispersão de água com sal. Me fala que eu tenho 3 mols de água e 1 mol de sal. Exemplo, tá? Então, quer dizer que quem tem mais? Quem tem mais é a água, eu tenho 3 mols de água. Então, quer dizer que a água, no meu caso, vai ser o dispersante. E aquele que tiver em menor quantidade de mol, gente, menor quantidade de mol vai ser o meu disperso, ok? Maior quantidade de mol, dispersante, menor quantidade de mol, o meu disperso. Agora, como eu sei, como eu disse lá em cima, como nós lemos aqui, que eu posso classificar de acordo com o diâmetro, tá, do meu disperso. Gente, classificando de acordo com o meu diâmetro do disperso, prestem atenção agora aqui nessa setinha, nessa nossa seta aqui. Gente, quando o diâmetro, então eu tenho lá o meu disperso, vou escrever aqui, meu disperso, e eu tenho o diâmetro dos dispersos. Por exemplo, a questão me informou o diâmetro do disperso. Meninos, se o meu disperso, ele for menor, tá? O diâmetro do disperso for menor que 1 nanômetro, aqui ó, 1 nanômetro, quer dizer que aquela minha dispersão, ela é uma solução verdadeira, tá? Aquela minha mistura é classificada como solução verdadeira, quando eu tenho o diâmetro de um disperso menor do que 1 nanômetro. Agora, se o diâmetro do meu disperso for entre 1 nanômetro e 1 micrômetro, então quer dizer que a minha dispersão lá, ela é classificada como coloide, tá? E por último, se o meu diâmetro, tá, do disperso for maior do que 1
micrômetro quer dizer que a minha dispersão é classificada como suspensão. Mas para não ficar assim, tão na área das medidas, vocês terem a capacidade de imaginar que tamanho mais ou menos é isso. Meninos, olha, menor do que um nanômetro quer dizer que o meu disperso ele está em nível atômico, no tamanho de um íon, tá? Nós falamos disso lá no segundo bimestre também, quando eu passei a atomística para vocês, tá? Se vocês não lembram, vão lá ver o que é íon, qual é a diferença de um íon de um átomo, tá? Então, é muito pequeno, a gente não consegue visualizar ele. Agora, quando eu tenho um tamanho entre um nanômetro e um micrômetro, é pequeno, mas ainda consigo fazer a visualização com um ultramicroscópio, tá? Ainda consigo fazer essa visualização. Agora, quando é maior do que um micrômetro, isso quer dizer que eu consigo visualizar a olho nu ou também eu consigo visualizar com um microscópio simples, tá bom, meninos? Então, aqui, ó, essas são as características, assim, de tamanho, as características principais para vocês visualizarem lá. Agora nós vamos falar primeiro sobre o nosso primeiro tipo de dispersão, que é a solução verdadeira, tá? Deixa eu baixar aqui para vocês conseguirem visualizar. Então vamos lá, solução verdadeira, número 1 aqui. Solução verdadeira, gente, quando nós falamos de mistura, e isso voltando lá naquela aula, eu disse para vocês que as misturas, elas podem ser homogêneas ou podem ser heterogêneas. E agora esse é o primeiro ponto que a gente vai avaliar aqui. A solução verdadeira, ela sempre vai ser homogênea, tá? E é a nossa única das três que vai ser verdadeiramente homogênea, ok? Então, eu vou visualizar apenas uma fase e não vou conseguir separar com facilidade aquilo lá, tá? Gente, a solução verdadeira, além dela ser homogênea, aqui nós vemos que ela é formada por partículas menores que um nanômetro, então não ocorre sedimentação. Então eu não vou deixar a minha solução parada lá e ela vai se separar sozinha, a gravidade vai puxar uma parte dela para baixo e deixar lá e logo eu vou conseguir visualizar outras fases. Não. Então não ocorre sedimentação quando eu tiver uma solução verdadeira, ok? E depois, o método de separação da solução verdadeira é o método físico. Ou seja, meninos, para eu conseguir separar uma solução verdadeira, eu preciso de um método físico para separá-la. Eu preciso mudar alguma coisa que está lá de estado da matéria. Lembram? Agora vamos voltar também. Estado da matéria. A gente falou lá no primeiro bimestre, estado da matéria, tá? Então, se eu tiver uma água com sal, tá? Por exemplo, se eu aquecer, para eu conseguir separar o sal da água, eu preciso aquecer aquela água até chegar no ponto de ebulição dela e ela passar para o estado gasoso, tá? Aí assim, quando ela passar totalmente para o estado gasoso, eu vou conseguir ter a água lá no estado gasoso separada do sal que ficou no seu estado sólido, tá? Então é assim que eu vou conseguir separar uma solução verdadeira, mudando o estado físico de algum deles ou dos dois, tá? E, gente, outro ponto da solução verdadeira. Para a solução verdadeira e apenas para a solução verdadeira, eu tenho nomes diferentes para o disperso e para o dispersante, tá? Quando eu estiver tratando de solução verdadeira, o disperso, tá? Vamos lá lembrar, disperso é aquele que está em menor quantidade de mol. O meu disperso agora vai ser chamado de soluto, tá? Então, o que está em menor quantidade de mol agora chama soluto, não se chama mais disperso. E o dispersante, que é aquele que está em maior quantidade de mol, ele vai ser chamado de solvente, tá? Não é mais dispersante, é solvente. Então, em vez de disperso e dispersante, nós vamos chamar de soluto, solvente, sempre quando se tratar de uma solução. Continuando aqui, exemplos de soluções. Gente, nós temos soluções verdadeiras que podem ser sólidas, líquidas ou gasosas, tá?
As soluções verdadeiras sólidas, lembrando que solução verdadeira é aquela que tem um dispersante muito pequeno, é aquela que tem aquela que é homogênea, a única que é homogênea, tá? Então, a solução sólida. Nós temos exemplos de ligas metálicas, tá? Eu conversei com vocês quando a gente falou sobre ligações metálicas, ok? As ligas metálicas, elas sempre serão soluções sólidas, tá? Por quê? Porque eu peguei 2, 3, enfim, metais diferentes e eu fui lá, fundi eles juntos, misturei e quando eles voltaram para o seu estado sólido, tá? Ó, fundir, gente, outra palavra que vocês têm que lembrar lá quando a gente falou de mudanças de estado da matéria, tá? Da fusão. Vamos relembrar de tudo isso que a gente falou. Gente, as ligas metálicas, quando eu junto diferentes metais, eu fundo eles e depois eu volto eles para o estado sólido, eu consigo perceber apenas uma fase e a liga metálica vai ser uma solução sólida, tá? Então, ela vai ser uma solução, ela vai ser homogênea, vai ser uma solução sólida. Exemplo que nós temos da liga metálica, bronze, o aço, o ouro 18 quilates, galera, a gente falou bastante dele, tá? O ouro 18 quilates, ele pode ser o ouro amarelo, por exemplo. Ele é mistura, então, de prata, de cobre e de ouro. O ouro branco é a mistura de prata com ouro. O ouro rosé é a mistura de cobre com ouro. Então, são metais que eu juntei e agora eu fiz uma liga metálica e a minha liga metálica vai ser classificada como uma solução sólida, uma solução verdadeira. Depois nós temos as soluções líquidas, tá? Soluções líquidas nós estamos mais acostumados a ela, porque mexemos mais com ela em casa, né, gente? Por exemplo, água com sal. Quem nunca fez uma aguinha com sal, água com açúcar, por exemplo, também. Então, gente, soluções líquidas, tá? Exemplo, água com sal, o álcool hidratado. Lembrando, por exemplo, agora a gente está usando muito álcool 70. Galera, o álcool 70, como o mesmo nome diz, 70, gente, ele não é 100% álcool, tá? Então, eu tenho uma quantidade de água juntamente com álcool. Então, tem uma mistura de água e álcool, mas eu apenas visualizo uma fase dela, ela é miscível, os dois se misturam e formam uma solução, tá? E por último, nós temos as soluções gasosas. E um grande exemplo das soluções de solução gasosa é o ar atmosférico. Galera, sempre que eu tiver mistura de gases, tá? Mistura de gases, vocês podem colocar na sua cabeça que vai ser homogênea. Se vai ser homogênea, então vai ser uma solução, ok? Solução gasosa que nós podemos ter como exemplo é o nosso ar atmosférico. Galera, nós sabemos que no ar que a gente respira não tem simplesmente oxigênio, nós também temos nitrogênio, hidrogênio, enfim, N gases. Esses gases aí, eles se misturam que a gente não consegue perceber a diferença deles, eles são homogêneos. Então, o ar atmosférico para nós é uma solução gasosa, ok, meninos? E observação aqui que eu coloquei, o nanômetro, um nm quer dizer um nanômetro, tá? Para quem não... eu acho que eu já citei isso, mas enfim. E que é o mesmo que 10 a menos 9 metros, tá? Essa observaçãozinha rápida. E assim como eu terminei na aula com vocês que eu dei nesse ponto, eu vou terminar o vídeo nesse ponto também. É resolver, né, os exercícios que a gente tem, depois eu vou postar no YouTube, assim como eu vou fazer aqui com vocês, e enviar para todos vocês. É isso, meninos, por hoje é isso. Beijinhos, até a próxima.